Oi, gente, voltando então para a nossa segunda aula, nós falamos da primeira sobre a linguagem, que dois caras filósofos vão trabalhar na contemporaneidade sobre a linguagem. E o primeiro que nós vamos falar nesse exato momento é Bertrand Russell. O filósofo Bertrand Russell, ele desejava encontrar uma linguagem formal. Segundo sua percepção, muitos dos problemas de compreensão resultam de erros cometidos na linguagem, pois essa não é suficientemente clara e objetiva. Não há uma lógica na linguagem do dia a dia, pois a maioria das vezes as palavras pronunciadas com carga emotiva forte e não há reflexo sobre aquilo que se fala. Portanto, o sentido ou significado de uma frase pode estar oculto nas entrelinhas. É necessário, então, ser lógico, evidente nas expressões. Essa seria, portanto, uma linguagem formal proposta por Russell. Então, ele vai dizer que as nossas expressões do dia a dia, às vezes os nossos comportamentos, não vai passar uma linguagem formal, não vai dar uma impressão talvez do jeito que a gente quer para o próximo. E pode acontecer, com certeza já deve ter acontecido com vocês, por exemplo, de vocês ter respondido de uma maneira que vocês achariam natural e a pessoa receber com uma maneira um pouco mais grossa, digamos assim. Isso também não seria uma linguagem formal para ele. Ele acreditava que nossa emoção não dava uma reflexão do que nós falamos de fato. Um exemplo que se você diz alguém morreu, o natural nosso era dar os meus pêsames, mas de repente aquela forma que a pessoa vai receber, né, o receptor da mensagem, ele pode receber com uma expressão um pouco diferente, né? Não tem uma reflexão no que aquilo que nós falamos, tá bom? Então, aí ele vai falar o sentido, o significado da frase pode estar oculto, pode não ser aquilo, tudo bem? Aí, continuando, ele sonhava com uma linguagem pura, ideal, que se fundamentasse na lógica, uma ciência exata, inconfundível. Russell afirma que a linguagem não é apenas um instrumento de conhecimento, mas também um instrumento de comunicação social, como tal, não pode se degradar. Então, ele defendia, ele sonhava que nós teríamos que ter uma linguagem totalmente única, para que não tivesse erros, né? Que fosse aquilo, exatamente aquilo. Uma linguagem que fosse totalmente certa e que ninguém confundisse o que a pessoa às vezes quer dizer. Continuando. O filósofo criticava severamente o uso irresponsável da linguagem. Ele afirma também que muitos problemas filosóficos, possuem suas bases nos erros conceituais proporcionados pelo mau uso da linguagem. Como solução para esse problema, Russell propôs que fosse feita uma clarificação dos sentidos dos enunciados, das frases ou das afirmações, que fossem aplicados nas diversas áreas do saber, como a ciência, a religião, a ética, etc. Como seria essa clarificação? Todos os enunciados deveriam tomar a si próprio como objeto de investigação. Então, ele criticava que nós não usaríamos a linguagem corretamente, então que nós estaríamos de modo irresponsável. E ele afirmava que as linguagens era um problema filosófico, né? Onde todos os filósofos poderiam ter errado, né? Nos conceitos proporcionados usando o mau uso da linguagem, né? Ele achava que para solucionar este problema, né, teria que ser feita um novo sentido de enunciados, uma nova forma de linguagem, novas palavras como característica única para não ter confusão, tá bom? Todos os enunciados deveriam
tomar a si próprio como objeto de investigação. Tudo bem? E aí, Ludwig Wittgenstein, ele vai, no único livro de filosofia que ele vai publicar na sua vida, foi o Tractatus Lógicos Filosóficos, do ano de 1921. Ou, melhor, o Tratado Lógico Filosófico. Por sua vez, um pouco depois do Russell aí, essa obra ele vai caracterizar sua primeira frase. O filósofo explicou o modo como a linguagem vai representar o mundo. Tudo bem? Ele vai então dar tipo uma resposta para Russell. Mas vamos lá. Uma pergunta central na filosofia de Wittgenstein. É possível que uma proposição represente a realidade sobre o mundo? A resposta que ele oferece é essa questão. É a seguinte: uma proposição pode ou não representar os fatos. Aquelas que não representam nenhum fato são chamadas de pseudoproposições, que significa características da metafísica, da ética e da estética. Já a matemática e a lógica são destituídas de sentidos, mas não são sem sentido, insensatas, porque elas se situam no campo do simbolismo. A segunda fase de Wittgenstein surgiu na obra de Investigações Filosóficas, em 53, publicada póstumamente. Nessa obra, o filósofo assume uma posição diametralmente oposta à primeira fase. Na segunda fase, ele afirma que a linguagem não é nem representativa e nem referencial. Ela só pode existir no diálogo, que é os jogos de linguagem, através do diálogo. Não há linguagem universal capaz de servir como etiqueta do objeto que nomeia. Então, ele vai falar que aquilo que o Russell está dizendo é um pouco, não tem como a gente criar uma linguagem única. Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, o normal da pessoa é chorar, mas não significa que aquilo trouxe, não é características, porque tem pessoas que elas são mais fortes, elas não vão chorar por a morte de alguém, né? Não tem uma linguagem universal, algo concreto, como Russell queria, que mudassem essa linguagem, né? Então, ele vai falar: não há linguagem universal capaz de servir como etiqueta do objeto que nomeia. Triste, feliz e assim vai. Ou qualquer outra forma de responder. Na ideia de jogos de linguagem, a linguagem é viva, dinâmica e está condicionada ao contexto histórico, cultural dos quais faz parte. A linguagem vai muito além da capacidade de nomear objetos. Junto com ela, aprendemos as formas de vida, outro conceito importante da segunda fase de Wittgenstein. Então, ele diz aí, né, que a linguagem ela é viva sempre, ela vai ser dinâmica e ela sempre está levando aos contextos histórico e cultural que faz parte. Então, a gente segue a nossa cultura, a nossa linguagem ela vai de acordo com a nossa cultura. Ela vai muito mais da nossa capacidade de nomear os objetos, tá? Ela sempre está, a forma que a gente aprende de vida, ele vai ter esse conceito, né? Que a linguagem é com base do que nós aprendemos nas nossas experiências da vida. Tudo bem? Aí, gente, peraí, um pouquinho só pra gente dar aquelas curiosidades, né? O único livro de filosofia publicado por vida de Wittgenstein foi o Tratado Lógico Filosófico, ou Tratado Lógico Filosófico que eu acabei de dizer. Nele, o filósofo explica o modo como a linguagem representa o mundo para ele. Aí, gente, para a gente finalizar a nossa aula, vocês vão responder essas daqui também e me enviar. Leia o texto a seguir e responda as questões no seu caderno. Vocês vão responder
tirar foto e me enviar. Vou ler aqui para tentar explicar essa parte para vocês, tudo bem? Ora, a verdade é que, no Brasil, embora a língua falada pela grande maioria da população seja o português, esse português apresenta um alto grau de diversidade e de variabilidade, não só da causa grande extensão territorial do país, que gera as diferenças regionais, bastante conhecidas, também vítimas, algumas delas de muito preconceito, mas principalmente por causa da trágica injustiça social que faz o Brasil o segundo país com a pior distribuição de renda em todo o mundo. São essas graves diferenças de status social que explicam a existência em nosso país de um verdadeiro abismo linguístico entre os falantes das variedades não padrão do português brasileiro, que são a maioria da população, e os falantes da suposta variedade culta, em geral, mal definida, que é a língua ensinada na escola. E aí a pergunta vem, segundo o texto, existe um padrão linguístico no Brasil? Então, com o que vocês viram sobre os dois filósofos, vocês acham que existe um padrão linguístico aqui no nosso país? A2. Que semelhanças podem ser notadas entre o texto de Marcos Bagno e o pensamento de Winchester? Esse texto que nós acabamos de ler. Qual a semelhança entre um e o outro? Você concorda com a ideia definida pelo autor do texto? Explique, tá? Justifique, gente, por favor. Tem gente que, não lembro se foi dessa sala ou se foi de outra, mas tem gente que está respondendo assim, sim, não e não justificando. Isso não vale resposta, tá? No mesmo livro do texto, o autor afirma que no Brasil existem muitos mitos em relação à linguagem brasileira. Dentre eles, há o de que as pessoas sem instrução falam errado. O que você pensa sobre isso? Argumente com os seus colegas. Vocês vão fazer e me responder. E aí também as atividades. Tudo bem? Fica para a próxima aula, então, para a gente continuar começar o nosso segundo bimestre de filosofia. Obrigada, guardo a resposta de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos!